Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe sua vida. O Ed, Deus abençoe, paz do Senhor, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe todos vocês que já estão conosco, são 6h01. Pela graça de Deus, nós vamos começar mais uma devocional nossa. Obrigado pelo carinho da sua presença. Vamos juntos aí até às 6h30 da manhã, se Deus quiser. Beijo grande no seu coração, que o Senhor te abençoe poderosamente. Esse é o dia que o Senhor fez e dele nós iremos nos alegrar. Que esse dia seja um dia de muita bênção, muita paz para a sua vida em nome de Jesus. E vamos começar agradecendo a Deus, né? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela noite. Obrigado por nos permitir abrir os olhos para mais um dia de vida. E recebemos esse dia, Deus, com ações de graças, dizendo que o Senhor é bom. Muito obrigado pela sua generosidade, Pai. Pelo seu amor incomparável, pelo seu amor ímpar, Deus. Obrigado, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha nos encher, Deus, nos presentear com a sua doce presença, que o teu Espírito Santo possa encontrar lugar nos nossos corações, Deus. Que sejamos uma vez mais surpreendidos pelo Senhor, como sempre temos sido, Deus. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós reconhecemos na nossa vida a bondade que só pode vir do Senhor. A nossa vida pertence a Ti e só tem sentido se vivida no centro da Sua vontade. Então que o Senhor venha mesmo, Deus, no nome de Jesus, ao nosso encontro, ao nosso favor. Que esse dia seja um dia de bênçãos, de livramentos, que seja um dia realmente de manifestar o amor de um Deus tão grande como o Senhor o é. Um amor incomparável, um amor imensurável. Que realmente sejamos agentes de transformação nesse dia, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Bom dia, aqueles que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Deus te abençoe poderosamente, graças a Deus. Então, nossa devocional, vamos continuar aí. Essa semana, nosso texto base tem sido o livro de Jeremias, né? No capítulo 6. Jeremias, no capítulo 6, o versículo 16, eu vou ler aqui para nós, que está escrito assim: assim diz o Senhor, coloque-se à margem no caminho e perguntai pelas veredas antigas e pelo bom caminho, andai por ele e acharei descanso para as vossas almas. Eles, porém, disseram: não andaremos. Esse texto aqui tem sido a nossa base, né, desde terça-feira, e nós denominamos essa semana aqui de veredas eternas. Nós temos falado essa semana aqui sobre esse bom caminho, né, sobre esse caminho da eternidade, ou os caminhos da eternidade. O Senhor nos diz assim, chegou para Jeremias e disse, né, olha, o povo estava passando por um momento muito difícil, o povo tinha virado as costas para Deus, e todas as vezes que o homem vira as costas para Deus, é o inimigo que vai prevalecer, né? E o Senhor chega para Jeremias e diz, olha, coloque-se à beira do caminho, diga isso ao povo, coloque-se à beira do caminho e pergunte pelas veredas antigas e pelo bom caminho. Aí aqui a palavra antiga, veredas antiga, a palavra antiga aqui no seu original, né, uma palavra descrita aqui para o original antigo é olã. E dentre tantas definições para a palavra olã, a que mais se encaixa para nós aqui é da eternidade. Então, olã, um dos significados de olã é da eternidade. O Senhor está dizendo, olha, pergunte pelos caminhos da eternidade. Pergunte pelo bom caminho. E a palavra original aqui para bom é tov.
E Tov significa, sabe o que? Aprazível, agradável, feliz, rico, próspero, magnífico, excelente, alegre, prazenteiro e notável. O Senhor está dizendo, pergunte pelas veredas antigas, pelas veredas eternas, e pergunte pelo bom caminho. E ande por ele, e você vai encontrar descanso para as vossas almas. E você veio aqui perguntar, né? Perguntar é uma atitude de humildade. Dificilmente você vê um soberbo, um orgulhoso, ele parar e ter a humildade de perguntar para alguém. Aliás, esse é o princípio que a gente vai falar aqui nessa manhã. O princípio da humildade. Nós realmente precisamos reviver, restaurar. Gente, a parte mais importante de qualquer edificação na vida são os seus alicerces. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, o que Jesus fala? Jesus fala sobre as estruturas, sobre as bases, né? Ele fala, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar essa pessoa ao homem prudente, ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, sopraram os ventos, vieram a tempestade, deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Mas ele continua dizendo, aquele porém que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, ao homem insensato, que construiu, edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos entender uma coisa aqui importante. Deus é tão justo, é tão maravilhoso, é tão imparcial, que ele dá o direito, tanto do prudente como o imprudente, edificar, construir uma casa. Deus dá o direito, tanto para o sensato como o insensato, de construir, de edificar uma casa, de edificar algo. Agora, se isso vai prevalecer ou não, depende do quê? Das escolhas. Lembra que nós falamos ontem? Irmãos, gente, a questão não é, nunca foi e nunca será as nossas condições, mas sim o fator fundamental, qual é? As nossas decisões. Desculpe, nós não somos o fruto das nossas circunstâncias. Nós somos o fruto das nossas decisões mediante as circunstâncias da vida. Você precisa, por isso que a Bíblia diz, né, que Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Fé não é eu olhar do meu ponto de vista. Maturidade não é eu tomar uma decisão baseada em um ponto de vista somente. A maturidade nos leva muito mais do que isso. A maturidade vai nos levar a procurar ter uma vista de todos os pontos possíveis. E aí você vai ter um equilíbrio. E baseado nos princípios de Deus, você vai tomar suas decisões e vai fazer suas escolhas. Por isso que maturidade é algo muito sério. Então, tanto o sensato quanto o insensato têm o direito de edificar algo. O problema, sabe qual é? Os alicerces. Sobre quais alicerces você está edificando, você está construindo, sobre quais princípios, sobre quais valores. Então, humildade é um princípio, é um valor, é um caminho que nós precisamos voltar a trilhar por ele. E lembrando, gente, humildade não tem a ver com a casa que você mora, com a roupa que você veste, com a comida que você come. Humildade não é isso. A palavra humildade no seu original bíblico significa transparência. Então o Senhor está dizendo, olha, coloque-se à beira do caminho, pergunte pelas veredas eternas, pergunte pelo bom caminho. Né? O bom caminho é o caminho do quê? Agradável, feliz, rico, próspero, magnífico. Quem não quer esse caminho?
O que nós mais buscamos, o que as pessoas mais estão buscando é trilhar. E o interessante, né, que quem de nós que estamos aqui, quem que está aqui nessa live não quer viver num caminho de verdade? Quem aqui não quer viver num caminho de vida? E quando eu digo que a Bíblia é maravilhosa, que na palavra de Deus nós temos a resposta para tudo, em João 14,6, Jesus vem e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quer andar em um caminho seguro, firmado na verdade, que vai te conduzir à vida, nós precisamos entrar por essa porta chamada Jesus. E lembrando que os caminhos de Deus são padrões comportamentais. Os caminhos de Deus são padrões de relacionamento. Os caminhos de Deus são padrões de pensamentos. É você entender que a Bíblia é uma carta de amor escrita por um Pai que é Deus, direcionada para nós que somos seus filhos, e entender que na palavra dele ele deixou os princípios, deixou a direção. Nós temos um manual de funcionamento, e quando nós andamos, vivemos realmente por esse manual, a nossa vida começa a ter sentido. Sabe o que está faltando muitas vezes na nossa geração? Referências e influências que realmente vão nos conduzir a um caminho de vida e paz. Nós precisamos, eu digo para as pessoas, Jesus só vai ser o meu Senhor, o meu pastor, o meu dono, quando realmente Ele for de verdade a minha maior referência e a minha maior influência. Guarde essas duas palavras no seu coração nessa manhã: referência e influência. Se Jesus estiver sendo a minha maior referência de vida, a minha maior influência de vida, então eu posso dizer que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu dono. E viver pelo exemplo de Jesus. Na verdade, por que Jesus veio nesse mundo? Antes de entregar a sua vida naquela cruz, Ele viveu aqui 33 anos. E para quê? Para nos mostrar que é possível você viver um estilo de vida de obediência, um estilo de vida muitas vezes até sacrificial, mas que vai te conduzir à vida, à paz, à eternidade, a esse bom caminho que a Bíblia está dizendo aqui em Jeremias 6,16, um caminho aprazível, um caminho próspero, um caminho de felicidade, um caminho de riqueza, prosperidade. E prosperidade não é acúmulo de riqueza, gente. Tem muito milionário que é miserável, que vive uma vida miserável interiormente. Porque paz não é ausência de conflitos externos. A paz é ausência de conflitos internos. Ter paz é isso. Porque problemas, tribulações, nós vamos ter. João 16,33, o que Jesus falou? Ele chegou para os discípulos e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a questão não é o exterior. O exterior vai ter sempre conflito, vai ter sempre um desafio. Mas o problema, a questão é o interior. Jesus disse sobre isso. Para que nós tenhamos paz. E paz, então, o que é? É ausência de conflitos internos. É você olhar para você, o seu mundo ao seu derredor pode estar desabando, mas dentro de você, você está em paz. Por quê? Porque Ele vive em você. Ele está reinando na sua vida. E para isso, gente, nós precisamos voltar a trilhar o caminho da humildade. Humildade é realmente reconhecer nosso papel na existência. É reconhecer primeiro quem nós somos, depois quem Ele é. Humildade, nós precisamos de um reabibliamento, gente. Infelizmente hoje a educação mundial se tornou uma educação superficial. Mesmo considerando, gente, as mais notáveis universidades hoje. Por quê? Porque hoje
ela nos remete para fora, nos leva sempre a olhar pelo lado de fora e não nos faz mergulhar nas entranhas do funcionamento, principalmente da nossa mente. O maior campo de batalha espiritual é a mente. Por isso que em Efésios 6, quando se fala da armadura de Deus, o capacete, que é o que vai proteger a nossa mente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração, na nossa vida. A palavra de Deus precisa ser a base para nós seguirmos realmente, para nós nos movimentarmos nos dias de hoje. Hoje, a psicologia, os princípios, né? Os principais exercícios dentro da psicologia hoje tem base bíblica. Porque é a Bíblia que vai restaurar o ser humano, é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 fala isso. Fala, olha, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisa da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os desejos e intentos do nosso coração. Olha só, a palavra de Deus consegue cortar de uma maneira que divide o que é alma e o que é espírito. Por quê? Porque a alma são emoções, vontades, pensamentos. E você e eu não podemos ser dirigidos pelas nossas emoções, ser dirigidos simplesmente pelas nossas vontades. É por isso que nós vivemos a geração do descartável, essa fragilidade emocional. Infelizmente, a educação mundial hoje consegue formar ótimos advogados, ótimos engenheiros, ótimos homens profissionais de trabalho, mas tem formado péssimos esposos, péssimas esposas, péssimos filhos, porque só nos leva a olhar pelo lado de fora e com uma motivação muitas vezes errada. E na vida é muito mais importante o porquê você está fazendo algo do que propriamente aquilo que você esteja fazendo. Motivação e princípios, gente. Guarda isso nessa manhã. Pega esses princípios para você nessa manhã. Motivação. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha motivação? E o princípio, eu estou aplicando o princípio correto. O princípio é o princípio bíblico. Porque nós acabamos de ler aqui o bom caminho, os caminhos eternos de Deus. São caminhos de prosperidade, de felicidade. Caminhos agradáveis, caminho feliz, é isso que significa a palavra bom aqui em Jeremias 6,16. Coloque-se à beira do caminho, pergunte, perguntar é humildade. O soberbo não tem a atitude de parar e perguntar. O orgulhoso, ele se acha autossuficiente e não tem a humildade de parar para perguntar. E quem pergunta tem que ter disposição para ouvir, para aprender, que são coisas que infelizmente nós temos perdido nessa geração. Filipenses 2, versículo 5, olha só, se Jesus é seu referencial, é o seu exemplo. Filipenses 2,5 está escrito assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e na forma de homem humilhou-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente. Gente, para Jesus chegar no nosso nível de homem, ele teve que esvaziar-se a si mesmo, abrir mão da glória, abrir mão da sua posição de unigênito de Deus, vir a esse mundo, se humilhar. Jesus foi uma pessoa tão humilde, né? Que quando Judas foi entregar ele para os soldados romanos, ele teve que falar assim para os soldados, olha, quando nós chegarmos lá, aquele que eu der um beijo, esse é Jesus. Aí vocês podem prendê-lo. Por que Judas disse isso? Porque Jesus foi um cara tão humilde,
que ele se identificou com o povo do seu chamado, até na forma de se vestir. Se a pessoa não conhecesse, nunca tivesse visto a face de Jesus, quando ele estava entre os seus discípulos, ninguém conseguiria discernir quem era o mestre, quem eram os discípulos, quem eram os seus liderados, quem eram aqueles que estavam andando com ele. Sabe, eu vejo isso, humildade, o próprio Deus que esvaziou-se a si mesmo. Cara, você quer ter uma vida feliz? Esvazie-se de si mesmo. Talvez você está cheio de você mesmo, por isso que você está vivendo essa amargura, essa tristeza, esse egoísmo. Ele se esvaziou de si mesmo para poder descer aqui e nos dar um exemplo de vida, de santidade. É possível viver uma vida longe do pecado. O pecado é resistível. Você que me ouve nessa manhã, é possível viver uma vida longe do pecado. Mas o princípio qual é? Humildade. O aspecto mais elevado da graça de Deus, da espiritualidade, não tem nada a ver com orgulho, com soberba. O aspecto mais elevado da graça de Deus é a humildade. Tiago, capítulo 4, deixa eu confirmar aqui, mas acho que é o versículo 7. Deixa eu ler com você nessa manhã aqui. Tiago 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O versículo 6. Porque ele dá maior graça. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. O aspecto mais elevado da graça de Deus é a humildade. Deus resiste a soberbos, Tiago 4,6. Mas ele dá graça para quem? Para os humildes. Humildade é esse princípio de reconhecer, ser verdadeiro, quem nós somos e reconhecer quem ele é. Para isso, nós precisamos seguir o exemplo do nosso irmão mais velho, chamado Jesus. Nós precisamos seguir o exemplo de vida dele, que eu já disse aqui, Filipenses 2,5, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia é tão sábia, a Bíblia é tão maravilhosa, que ela está dizendo que os soberbos não é nem o diabo que resiste, é Deus. Talvez você está vendo áreas da sua vida não prosperar, não ir para frente. Talvez você está vendo situações da sua vida não ir para frente. E não se baseie por aquilo que acontece fora de você, se baseie por aquilo que está acontecendo dentro de você. Se baseie por aquilo que está acontecendo na sua casa, no seu casamento. Não se iluda com as coisas lá fora. A primeira e maior igreja que Deus criou é a família. A principal escola do caráter chama-se casamento. A principal faculdade que Deus criou chama-se família. O casamento tem o poder de extrair o melhor de nós, mas tem o poder também de trazer para fora o pior de cada um de nós. Ninguém me conhece melhor do que minha esposa. Ninguém te conhece melhor do que o seu cônjuge. Entende? Deus resiste aos soberbos. A Bíblia diz em Provérbios que a altivez de espírito, que o orgulho e a soberba antecedem a queda, a destruição. Sabe? Então nós precisamos viver o quê? Buscar de Deus essa vida de humildade. Humildade é um estilo de vida que nós precisamos escolher trilhar por ele. Humildade, volto a dizer, não tem a ver com a roupa que você veste. Não tem a ver com a comida que você come, não tem a ver com a casa que você mora, com o lugar onde você mora. Tem muitas pessoas que não têm nada na vida, mas têm um orgulho, uma arrogância dentro de si, insuportável. Nós precisamos aprender a humildade de Jesus, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo dono de tudo isso aqui, mesmo sendo o cara que quando estava diante de Pilatos e bateram nele e disseram, diz quem que está te batendo. Quando Pilatos interrogou ele, ele não disse nada. Ele podia convocar os anjos,
o exército celestial, destruir tudo isso aqui. Mas ele sabia o quê? Qual era o propósito dele de vida. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Elas não sabem qual é o seu propósito. Essa é a maior crise do mundo. Falta de propósitos. E quem não sabe aonde quer chegar, gente, qualquer lugar na vida serve. Porque as pessoas se corrompem, porque as pessoas se vendem, porque as pessoas traem hoje. Falta de propósitos. Aí o que o inimigo faz? O que fez lá a tentação de Jesus, João 4, todos os reinos do mundo eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Sabe? As tentações que muitas pessoas têm cedido hoje, Jesus passou por ela. Por isso que ele veio a essa terra para nos mostrar. É possível resistir ao pecado. É possível resistir às tentações dessa vida. Então, humildade. Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e como homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está sobre todos os nomes. Descanse em Cristo. Com Ele nós podemos aprender esse caminho de humildade, né? De realmente manifestar a glória e as verdades de Deus. A Bíblia é o nosso manual de funcionamento. Viva por ela. Quer ter um dia de paz hoje? Busque a humildade do reino. Quer viver uma vida hoje, ter um dia hoje de general do reino? Viva uma vida de humildade. Seja humilde. Por mais que você esteja em uma posição, por mais que você esteja em destaque, em evidência, seja humilde. Amanhã eu quero falar sobre atitudes de trabalhos desinteressados, sobre um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio da alegria. Deus é tão perfeito na nossa criação. Por isso que tudo que nós precisamos está dentro de nós. A nossa fisiologia, ela foi criada de uma maneira tão perfeita. O nosso cérebro, a gente vive hoje, as pessoas vivem se prostrando, né? Admiradas com a tecnologia. O computador mais potente da Terra hoje não chega nem perto da capacidade do nosso cérebro. O homem original, o Adão, ele tinha uma capacidade de criação, de administração. Mas com o pecado, infelizmente hoje, o homem não usa 3% da sua capacidade cerebral. E desses 3% hoje, a maioria das pessoas estão no piloto automático. Felizmente nós temos uma geração de repetidores de informação, não temos mais uma geração de críticos, de pensadores. Nós precisamos restaurar isso. Vamos orar. Eu quero que Deus abençoe seu dia. Obrigado pelo carinho da sua presença aqui. E amanhã, permitindo ao Senhor, às 6 horas da manhã, nós nos encontramos aqui novamente. Que você tenha um dia maravilhoso. Faça um excelente dia. Construa. Segunda-feira nós falamos sobre gratidão. Seja uma pessoa grata, gratidão ao Senhor. Segunda-feira não, desculpa, na terça-feira. Segunda foi o feriado. Terça nós falamos aqui sobre gratidão. Seja grato ao Senhor. Hoje eu estou falando com vocês aqui sobre humildade. Humildade. Seja humilde. E que Deus abençoe seu dia poderosamente. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo devocional aqui. Obrigado pela sua palavra. Nós queremos aprender, Senhor, a andar nesse caminho. Como o Senhor falou hoje, Deus, sobre a humildade, porque sem a humildade de parar, perguntar e ter a disposição para ouvir, para aprender, Senhor, nós não chegaremos, não encontraremos, não vamos conseguir discernir esse caminho. Portanto, nos ajuda, Espírito Santo. Declaro que cada pessoa que está nessa live decida fazer um excelente dia hoje. Que ele se torne com o Senhor co-criador da sua própria história. Seja um co-criador com Deus no dia de hoje. Que a unção de sabedoria venha sobre a sua vida.
Que a unção de graça seja sobre a sua vida. Que a humildade do alto céu se nos revista nesse dia. Que possamos manifestar seu reino, Deus, com alegria no coração. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Que seu dia seja uma bênção, iluminado. E amanhã, permitindo o Senhor, nós nos encontramos aqui. Eu quero falar sobre esse hormônio da alegria que está dentro de cada um de nós e sobre mais um princípio que a gente precisa trilhar para andar nessas veredas eternas de Deus. Beijo grande no seu coração. Faça um excelente dia.